essa questão toda vem se arrastando durante muito tempo. Certas figuras, por exemplo, desta crise aparecem e desaparecem de acordo com determinados momentos. Eu notei agora há pouco que está ali no Congresso, por exemplo, o ex-deputado Renan Calheiros, figura de primeira hora do Grupo Collor, daqueles que apoiaram o então candidato Fernando Collor e o ajudaram a chegar ao governo. Depois romperam e pularam fora do barco. Ele está agora, nesse momento, com a Adriana Mota. Adriana? Ok, Rondina, eu vou conversar com o deputado Renan Calheiros, que veio a Brasília especialmente para assistir ao julgamento do impeachment. Deputado, o senhor que já foi líder de Collor, depois rompeu com o presidente, o que o senhor achou da renúncia? A renúncia era esperada. A dúvida era se o presidente renunciaria ditado pelo bom senso ou se atenderia à necessidade da conveniência de tentar compor um quadro eleitoral para 94, que na verdade acabou sendo a sua opção. De modo que o fato de retardar a renúncia, ele poderia ter renunciado já há muito tempo, quando começaram a aparecer cheques, provas, testemunhos. Ele, ao postergar a renúncia, ele penalizou ainda mais o país e ajudou a complicar um quadro econômico que todos nós sofremos hoje com ele. O senhor que sempre foi tão próximo, já foi muito próximo do presidente Collor, o conhece bem, por que ele retardou tanto essa decisão? Eu entendo que ele procurava, a partir da postergação do que seria o desfecho, criar alternativas para sobreviver. Mas as alternativas não aconteceram em função da pressão da sociedade, do comportamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, do Senado Federal, que de todas as formas não queria conviver com a impunidade. O Brasil também nas ruas deu demonstrações que não queria conviver com a impunidade, e a renúncia, na verdade, ela frustra de certo modo a expectativa, porque ela aposta na delonga do andamento do processo na justiça e com isso ganhar mais condições para que a impunidade continue a acontecer. O senhor acha que esse julgamento aqui vai continuar? O senhor acha que deve continuar? Eu espero que continue. Eu entendo que nesse momento o Brasil todo torce para que o processo continue, para que o presidente venha a ser julgado e tenha a pena de não poder ser candidato nos próximos 8 anos. Okay. Muito obrigada, deputado Renan Calheiros. Vamos a São Paulo com Sérgio Rondino. Obrigado, Adriana. E nós vamos voltar à Bolsa de Valores de São Paulo, agitada nesta manhã. Lá está a repórter Júnia Turra. Júnia, com você. Rondino, a perspectiva é de que com o fim da indefinição política, as bolsas de valores continuassem a tendência de alta que foi registrada desde o início da semana. Mas isso não está acontecendo. Aqui na Bolsa de Valores de São Paulo está menos 1,7%. Na Bolsa do Rio de Janeiro, neste momento, está sendo registrada uma baixa de menos 1,2%. O mercado do ouro está fechando como ontem. O grama do ouro está cotado em 145.500 cruzeiros. Os CDBs pré-fixados para 30 dias para grandes aplicações, uma média de 29% de juros ao mês. Nós continuamos aqui, agora a Bolsa de Valores de São Paulo, aqui no pregão. O movimento está bem pequeno, bastante tranquilo. Muitos investidores que estiveram aqui já saíram. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. É com você, Rondino. Obrigado, Júnior. A Bolsa tem outras razões além dos humores e das situações da política nacional. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos logo em seguida. Rede Bandeirantes na cobertura do julgamento do presidente Collor. Oi, Sérgio. Para algumas informações, antes de conversar com os dois deputados, eu preciso informar que o presidente afastado, Fernando Collor de Mello, e agora o presidente já afastado definitivamente a essa altura, tentou falar por telefone durante a sessão com o senador Mauro Benevides para comunicá-lo da renúncia. Não conseguiu porque a sessão já estava em andamento. Tentou logo depois e conseguiu encontrar o senador Mauro Benevides já depois de interrompida a sessão em seu gabinete. Ainda não se sabe o que os dois conversaram porque essa conversa aconteceu a partir do momento em que o senador se trancou na sala dele com outras lideranças para discutir o que deve ser feito agora com relação à posse do vice-presidente Itamar Franco. Durante alguns minutos, o país ficou sem um presidente, logo depois da comunicação da renúncia, e estava também sem um quórum de deputados para que a renúncia fosse lida no Congresso. Se não houvesse esse prazo de aproximadamente 2 horas entre o encerramento da sessão de julgamento e o início da sessão do Congresso, onde vai ser lida a renúncia, provavelmente não haveria quórum. O Congresso foi imprevidente e a crítica parte dos próprios deputados. Um dos deputados que compartilham dessa opinião crítica dos próprios parlamentares é o Paulo Delgado, do PT. Deputado,
O que aconteceu? Que não havia um plantão para garantir esse quórum mínimo na abertura dessa sessão do Congresso, que já era previsível para a leitura da renúncia. Eu acho que o fato de a sessão extraordinária estar convocada entre o Natal e o Ano Novo fez com que muito deputado imaginasse que o seu mandato não se exerceria aqui no Congresso Nacional. E isso criou um problema, um vazio de poder no Congresso por algumas horas e que agora, através da convocação de deputados dos estados próximos a Brasília, nós estamos conseguindo o quórum para que possa ser lida a renúncia do presidente da República e aí sim empossado o vice-presidente na condição de titular da República. Acho que o Congresso Nacional, convocado extraordinariamente desde a sessão do dia 22, precisa estar atento para esses episódios, porque o sistema democrático, para ser cumprido, precisa que o Supremo funcione, que o Poder Executivo funcione, mas principalmente que o Poder Legislativo esteja sempre atento e também funcione. Ok, muito obrigado, deputado Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais. E agora eu vou conversar com o deputado Benito Gama. Antes eu preciso explicar para vocês que no momento em que o advogado José Moura Rocha lia a renúncia, houve aqui na antessala do julgamento, aqui no Salão Azul do Senado, um clima de alegria. E esse clima de alegria era compartilhado por deputados de vários partidos. Entre eles, um dos mais alegres era o deputado Benito Gama, que foi o presidente da CPI na Câmara e que foi um dos votos mais esperados, mais decantados daquele processo de votação na Câmara. Por que o senhor hoje não faz questão de esconder a alegria com a renúncia do presidente? Não, eu acho que hoje é um coroamento do trabalho da CPI, o trabalho de investigação que o Congresso Nacional fez. Quer dizer, não é exatamente alegria, eu acho que é um momento de gratificação do trabalho feito pelo Congresso Nacional, embora seja um momento muito grave para o país no dia da saída do seu presidente. Então, eu tenho certeza que o trabalho que o Congresso Nacional fez em busca da verdade, em busca da apuração dos fatos, que todos nós conseguimos apurar na CPI, hoje se encontra aqui no Senado e no Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso dá uma satisfação do dever cumprido de todos nós. Ok, muito obrigado, deputado Benito Gama, que presidiu a CPI do PC. Agora é com você, Adriano. Obrigada, Fábio. Eu vou conversar com o presidente da OAB, Marcelo Lavener, que foi um dos autores da denúncia contra o presidente Fernando Collor. O senhor acha que o julgamento deve continuar? Não somente eu, como a opinião dos maiores juristas desse país, e eu diria que a própria opinião pública brasileira, que não se contenta com este golpe de última hora da renúncia do presidente, o que já foi uma vitória. Nós já sentimos uma mudança no ar, nós já podemos voltar a respirar um quê de reconstrução, um quê de democracia, em que o país pode voltar a sonhar com o seu futuro. Agora, o processo não pode parar, juridicamente não deve parar, e o Senado deverá se reunir em seguida para decidir a continuidade do processo para o fim da aplicação da pena de inabilitação por 8 anos para o exercício de cargo público. O senhor acha, então, que a perda do mandato não é uma pena suficiente para o presidente Collor? A Constituição é quem acha e quem diz que quem comete os atos do tipo que o ex-presidente praticou está sujeito a 2 penas. Uma delas é o afastamento do cargo e a segunda é a inabilitação, a inelegibilidade por 8 anos para o exercício de cargo público. Ora, se a Constituição assim diz e se a primeira parte já está cumprida, cabe ao Senado cometer a sua boa ação, cumprir a tarefa que se espera que ele cumpra, que é o de continuar com o processo e aplicar a pena que a Constituição prevê. Ok, muito obrigada, doutor Marcelo. Vamos agora com o repórter Chico Pinheiro. Ok, Adriana. Há 2 discussões agora aqui entre os senadores. O senador Elcio Álvares, por exemplo, colocava uma questão jurídica. O artigo 15 da Lei 1079 seria muito claro. A partir da renúncia não haveria mais o objeto dessa questão, então não haveria mais como prosseguir o julgamento que traria, possivelmente, a inelegibilidade de Fernando Collor por 8 anos. Esta é uma questão jurídica controvertida, mas há também uma questão política que circula aqui nos comentários. Senadores que teriam tido ligações de proximidade afetiva, política com Fernando Collor, estariam propensos a sepultar essa questão a partir de agora e dar por encerrada toda a questão. Inclusive, comentam alguns que senadores que teriam recebido alguma forma de benefício do governo Collor estariam dispostos a não tripudiar, a não continuar essa questão. De qualquer maneira, as lideranças dos partidos se reúnem agora e começam a definir posições em bloco. O PMDB, o PSDB, o PT e o PSB
entre outros, são favoráveis à continuidade do julgamento. O PFL vai para uma reunião e está dividido. Há senadores do PFL que defendem que a questão deve ser encerrada e há senadores do PFL que acham que o presidente ainda deve ser julgado e, portanto, pode lhe ser imputada a pena de inelegibilidade por 8 anos. Pode acontecer a partir disso tudo uma situação extremamente curiosa, que é, não havendo um consenso com relação a essa questão, ocorre o julgamento no Senado e para que não haja punição com a inelegibilidade por 8 anos, o presidente Fernando Collor, depois de ter renunciado, acabar sendo absolvido. É uma coisa que parece absurda, esdrúxula, mas ainda pode acontecer. E eu vou chamar agora o repórter Sérgio Gabriel, que parece que tem mais informações. Sérgio. Muito bem, Chico Pinheiro, nós estamos a bordo do helicóptero da Rede Bandeirantes. Desde o início do dia, nós estamos sobrevoando a capital do país, Brasília. O clima nas ruas é de muita tranquilidade, apesar da renúncia do presidente Fernando Collor. Neste momento, nós estamos sobrevoando o Congresso Nacional, onde daqui a pouco, na Câmara dos Deputados, deve acontecer a sessão que vai reunir os congressistas para que eles tomem conhecimento oficial da renúncia do presidente Fernando Collor. O Congresso teve um papel importantíssimo em todo esse processo de impeachment. Foi nos corredores das comissões que, depois de uma denúncia do irmão do presidente Fernando Collor, Pedro Collor, que foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, que no futuro ficaria famosa como a CPI do PC. A Comissão Mista de Deputados e Senadores ouviu 21 depoimentos, recolheu 500 quilos de documentos em 96 dias de trabalho. Foi durante este tempo que o país ficou conhecendo uma autêntica história de terror, comandada por fantasmas que emitiam cheques. O relatório da comissão foi então aprovado por seus membros e, com base nela, a Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade do impeachment. E hoje o Senado deveria estar votando, deveria estar julgando o impeachment do presidente Fernando Collor no momento em que chegou a notícia de que ele havia renunciado. Nós vamos continuar aqui em cima, sobrevoando a capital federal e mostrando outros locais importantes em toda essa história de impeachment. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Gisele Dutra. O presidente Itamar Franco vai fazer um pronunciamento amanhã em cadeia de rádio e televisão às 10 horas da manhã. A informação é do líder do governo no Senado, senador Pedro Simão. O senador disse também que o presidente Itamar Franco já está à disposição para qualquer momento para tomar posse. O presidente Itamar Franco está reunido neste momento na casa dele com os 2 líderes do governo na Câmara e no Senado e também com os ministros chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, da Justiça, Maurício Correia, e da Educação, Murilo Ringel. O ministro da Educação, Murilo Ringel, ao chegar na casa do presidente Itamar Franco, disse que a renúncia do presidente afastado, Fernando Collor, deveria ter acontecido antes, para evitar todos os transtornos que o país está vivendo. E que agora, com a renúncia do presidente afastado, Fernando Collor, o presidente Itamar Franco vai poder agir com segurança e programar o programa de governo dele para os próximos 2 anos. Voltamos com o Gondinho. É no mínimo curiosa essa calma em Brasília. Deve ser cansaço ao final de um ano cheio de emoções. Mas também não há grandes manifestações ou grande movimentação ao longo do país. O que há são as pessoas até meio espantadas diante da renúncia, meio sem saber o que dizer, embora seja uma coisa bastante esperada. Carlos Eduardo Cordeiro está em Belo Horizonte e dá mais informações para a gente. Cordeiro? Pois é, Rondino, confere. Aqui em Belo Horizonte também, a movimentação é muito mais pela especulação da renúncia do que qualquer manifestação organizada propriamente dita. A grande expectativa é a palavra do governador Hélio Garcia, porque ele está a caminho da inauguração de um trecho rodoviário aqui próximo a Belo Horizonte e, por ocasião deste evento, pode ser que o governador fale alguma coisa com relação à renúncia do presidente Collor. Enquanto isso, vamos escutar aqui a população. Meu amigo, o que você achou da renúncia do presidente Collor? Você achou que ele demorou a renunciar, que ele não deveria ter renunciado, ou ele deveria ter renunciado? Demorou demais. Demorou. Você acha que ele já deveria ter renunciado? Deveria. E você, como é que você viu a renúncia do presidente Collor? Eu acho que é lamentável o que está acontecendo aqui no Brasil, especialmente porque eu sou estrangeiro. Qual é a sua nacionalidade? Holandês. E eu acho que a democracia do Brasil é muito fraca. Porque o que está acontecendo aqui, que eu acho que está vendo, que está julgando só uma pessoa. Está certo que ele está julgando Collor, mas tem muitas mais outras pessoas, como a Suécia,
com PC Farias, como dono da VASP. Mas especificamente com relação ao impeachment do presidente Collor, você não acha que é um exemplo democrático que o Brasil está dando para o resto do mundo? É muito democrático, mas eu acho que a democracia é também julgar os outros, e não fica a separação, que só julgar um, os outros ficam livres. Tá certo. Deixa eu perguntar aqui para esse senhor, como é que é o nome do senhor? José Borges. Senhor José Borges, como é que o senhor viu a renúncia do presidente Collor à beira do seu julgamento no Congresso Nacional? Olha, é uma situação difícil, porque o país está na situação que está aí, que ele próprio julgou, não é isso? E agora deixar para renunciar nos últimos minutos restantes. Eu acharia que o Congresso deveria prosseguir. Julgando o caso. É. A expectativa agora para o mandato do presidente Itamar Franco? A expectativa é das melhores possíveis. Das melhores? É, das melhores possíveis. Nós temos muita esperança que vai ser um bom governo. Tá certo. Nós voltamos então com você, Rondino, e aguardando, como eu disse antes, a manifestação do governador Hélio Garcia, que a qualquer momento poderá estar falando para a imprensa aqui em Minas Gerais. Eu volto com você. Obrigado, Cordeiro. A preocupação desse cidadão que você viu aí não é só dele, não. Muita gente se pergunta se, após esse processo do presidente Fernando Collor e a sua renúncia, o Brasil vai realmente mudar ou se a velha impunidade vai continuar. Foram 8 meses de denúncias, de depoimentos, de investigações que mudaram a cara do Brasil com a CPI do PC. E o país aprendeu a falar uma palavra que era então muito pouco usada e pouco conhecida anteriormente: impeachment. Maio de 92. Pedro Collor de Mello entrega um dossiê à revista Veja. No documento, o irmão do presidente diz que o empresário PC Farias é sócio do presidente Collor e que PC é dono ou sócio de pelo menos 7 empresas no exterior. A Polícia Federal instaura um inquérito para investigar o empresário. O presidente Collor vai pela primeira vez à televisão desmentir qualquer envolvimento com PC Farias. Collor dispara contra o irmão Pedro. Em vista da falsidade e da insensatez dessas denúncias contra mim, solicitei ao Ministério Público a abertura de uma ação penal contra meu irmão Pedro por danos morais. Pensei muito, minha gente, muito mesmo, antes de tomar essas decisões. Em junho começa a funcionar a CPI do PC no Congresso. Pedro Collor depõe e reafirma as denúncias feitas à revista Veja. Então é a vez dos parlamentares ouvirem o empresário PC Farias. Em tom de ironia, PC admite que houve fraude na manipulação do caixa da campanha de Collor. Ele reconhece também irregularidades na declaração de renda. Não foi, né? Foi não. O tesoureiro da campanha do presidente, Cláudio Vieira, é convocado e depõe na CPI. Vieira admite que fazia negócios com 13 empresas de táxi aéreo ligadas a PC. No dia seguinte, os congressistas pedem uma devassa nas contas do empresário alagoano. Depois, um depoimento inesperado. O empresário Takeshi Mai conta como o esquema PC agia no Ministério da Saúde. Collor volta a falar em rede de rádio e televisão. Desta vez, para desmentir as afirmações de Renan Calheiros. Calheiros teria dito que avisou o presidente sobre quem era PC Farias. Nada do que diz é verdade, nenhuma palavra. Nunca me advertiu sobre qualquer irregularidade que estivesse ocorrendo na área do governo, nem tampouco trouxe qualquer nome à minha consideração. Mas os desmentidos perdem ressonância quando o motorista Heriberto França diz que quem pagava as contas da casa da Dinda era o empresário alagoano. Sem perda de tempo, Collor usa mais uma vez a televisão. No terceiro desmentido, o presidente garante que quem pagava as contas da Dinda não era PC, e sim Cláudio Vieira. Depois do depoimento de Heriberto França, a comissão de inquérito descobre que, ao contrário do que havia dito o presidente, as despesas da Dinda eram mesmo pagas por PC. Vem então um novo capítulo, o dos cheques fantasmas. Os parlamentares vestem a roupa de detetive e descobrem que tanto a secretária de Collor quanto a de PC usavam nomes falsos para movimentar contas milionárias. Em julho, a secretária do presidente, Ana Scioli, depõe e confirma a versão de Collor de que as despesas da casa da Dinda eram pagas por Cláudio Vieira. Mas em seguida, a secretária de PC, Rosinete Melanias, diz à comissão que depositou cheques na conta de Ana Scioli a mando de PC Farias. Mais uma vez, Cláudio Vieira volta ao banco dos depoentes. Desta vez, ele apresentou a Operação Uruguai.
O ex-secretário particular de Collor afirmou que pediu um empréstimo no Uruguai no valor de 3 milhões e 700 mil dólares. Depois, ele comprou ouro com o dinheiro e contratou o empresário Nayum Turner para aplicá-lo e depositá-lo na conta de Ana Scioli. Mas o depoimento de Sandra Fernandes, secretária da ASD do empresário Alcides Diniz, desmente a versão de Cláudio Vieira. Segundo ela, a Operação Uruguai foi forjada nos escritórios de Diniz. Caminhando contra o vento. Na mesma época, começam a pipocar passeatas pedindo o afastamento de Collor. Os carapintadas fazem manifestações pacíficas e bem-humoradas. O sol se reparte. Collor faz um apelo desesperado. Pede que os brasileiros saiam de casa vestindo o verde e amarelo da bandeira nacional. A oposição contra-ataca e sugere que as pessoas vistam o preto no domingo. Collor perde na batalha das cores. Enquanto isso, a CPI descobre que, ao contrário do que aconteceu com a maioria dos brasileiros, o dinheiro de Collor e de PC não foi confiscado durante o Plano Collor em 1990. No dia 1º de setembro, os presidentes da OAB e da ABI, Marcelo Lavener e Barbosa Lima Sobrinho, entregam o pedido de impeachment do presidente Collor. Começa o duelo de advogados e de recursos jurídicos. Collor entra com um mandado junto ao Supremo Tribunal para obter mais tempo para a defesa e para pedir que a votação da admissibilidade do impeachment fosse fechada. O bloco governista orquestra a estratégia anti-impeachment. O tráfico de influência volta à tona, mas o plano acaba mal. Lafayette Coutinho, do Banco do Brasil, é afastado do cargo. O ministro Ricardo Fiuza é denunciado pelos jornais. Ele é acusado de gastar 51 bilhões em 15 dias para financiar o apoio a Collor. O Supremo Tribunal Federal decide então que a votação do pedido de impeachment seria aberta e nominal. A comissão de impeachment decide por 32 votos a 1 aprovar o parecer favorável ao pedido. Bem, vamos interromper o VT por alguns instantes para uma informação importante de Brasília. Chico Pinheiro. Importante, Rondino, porque o senador Mauro Benevides, presidente do Congresso, acaba de antecipar a posse de Itamar Franco na presidência da República. E ela vai acontecer dentro de 1h15. Às 12h30, aqui em Brasília, a posse do presidente Itamar Franco, já efetivamente na presidência da República. E uma outra informação que corre aqui, eu não pude verificar se o nosso helicóptero captou alguma imagem dessa, quero a confirmação depois, é de que há já um avião preparado para a saída do ex-presidente Fernando Collor, que se prepara neste momento para deixar Brasília, talvez deixar o país. Essa é a informação que circula com insistência aqui no Salão Azul do Senado Federal. Há 83 deputados no Congresso, número mais do que suficiente para a realização da sessão dentro de 15 minutos, sessão esta que vai confirmar e vai dar ciência aos deputados, aos congressistas e a todo o país da renúncia, oficialmente da renúncia de Fernando Collor e posteriormente, como já dissemos, a posse de Fernando Collor. Eu quero só saber do Fábio Panunzio, que está aqui, se há mais alguma informação, e quero ouvir também o deputado Mercadante, do Partido dos Trabalhadores. Panunzio. Eu tenho sim, Chico. A informação é a seguinte, eu vou tirar esse fone aqui primeiro para informar para vocês o seguinte, já está definido também o ritual da posse do presidente Itamar Franco. Ele vai chegar ao 12h30 aqui no Congresso, vai ser recebido na porta do Congresso, na portaria principal, que é conhecida como chapelaria, pelos presidentes da Câmara e do Senado. Depois vai ser conduzido ao plenário do Senado, onde ele presta o juramento à Constituição e assina o termo de posse. Logo depois disso, o presidente já empossado faz um pequeno discurso que já está pronto desde ontem e que foi redigido por uma equipe de assessores, entre eles o jornalista mineiro Mauro Santayana. Com você, Chico. Ok, eu tenho aqui o deputado Luiz Mercadante, do Partido dos Trabalhadores. Como é que é? Qual o clima que o senhor está sentindo? Eu acho que hoje é um dia histórico, é o fim de um processo de luta da sociedade, de resgate da ética, da dignidade. No entanto, o cinismo do Collor, ele mentiu durante todo o processo, dizendo que ia até o final do julgamento, mas é fácil de entender o que ele está tentando. A renúncia é uma forma dele tentar esvaziar a votação do processo de julgamento
para que ele não tenha apenas a pena de afastamento do cargo, mas também a inabilitação, ou seja, que ele não possa ser candidato a mais nenhum cargo público, que é a pena maior do crime de responsabilidade. E por que ele quer ser candidato? Para pegar a imunidade parlamentar e os crimes comuns que estão tramitando na justiça não serem julgados e ele não venha a ser punido. Mas o lugar dele é na cadeia, junto com o PC, e talvez, quem sabe, acho que os dois agora vão passar e comemorar no exterior aí a renúncia. Eles devem se encontrar em Guernica, com a famosa frase, nós também destruímos. Infelizmente, PC está fora do Brasil e Collor deve sair. Mas a gente chega lá, acho que deve um passo importante hoje de resgate da ética e da dignidade na vida pública nacional. E pode ser forte a expressão, mas de certa maneira Collor já prepara a sua fuga. Foge do cenário do impeachment que não houve, depois de sua renúncia, e o repórter Sérgio Gabriel do helicóptero vai tentar acompanhar essa fuga do país, ou de Brasília, pelo menos, de Fernando Collor de Mello. Sérgio Gabriel acompanha o último gesto do ex-presidente. Chico Pinheiro, nós voltamos a falar aqui do helicóptero da Rede Bandeirantes. Estamos esperando mais informações sobre uma possível viagem do presidente Fernando Collor de Mello. Como já disse o repórter Valteno de Oliveira, ele pode, daqui a pouco ele deve dar uma entrevista coletiva e deve comunicar esta decisão ou não. Neste momento, Chico Pinheiro, nós estamos sobrevoando a Praça dos Três Poderes. Do lado esquerdo da Praça dos Três Poderes, fica um prédio que durante muito tempo, com exceção de advogados e juristas, pouca gente lembrava que ele existia. Lado a lado com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o Poder Judiciário parecia ser um patinho feio. Mas o processo de impeachment fez deste prédio do Supremo Tribunal Federal um dos locais mais vistos e falados do país. Os discretos ministros do Supremo tiveram sessão transmitida ao vivo para todo o país. E o povo começou a ouvir expressões antes comuns apenas aos juristas, como libelo, dativo e revel. O ministro Sidney Sanches atravessou então a rua e deixou a tranquilidade do STF pela ebulição do Congresso, como presidente do processo de impeachment. O Supremo promete continuar sendo um local muito visitado pela imprensa. É que são os ministros do Supremo que têm poderes para julgar Collor nos processos do crime comum. Nós voltamos com você, Chico Pinheiro. Ok, Sérgio Gabriel, acompanhando passo a passo no helicóptero da Rede Bandeirantes, tudo que acontece na Praça dos Três Poderes e nesse trajeto que vai da Casa da Dinda ao aeroporto. Mas eu estou aqui com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Roberto Freire, que vai dizer: hoje o presidente Itamar Franco toma posse. E se pronuncia hoje a nação? Não, ficou definido é que, para evitar qualquer mal-entendido, não tinha porquê, com a vacância que haverá no cargo, o vice-presidente interino não assumisse definitivamente. Não era esperado, embora ex-presidente Fernando Collor era imprevisível. Mas o fato é que ele tomará posse agora às 12h30, mas o pronunciamento é evidente que não estava pronto, e ele vai preparar a partir de agora e fará o pronunciamento amanhã às 10 horas da manhã. Rapidíssimo, só as linhas mestras desse pronunciamento, dá para antecipar? Olha, eu não tenho assim muita noção do qual são as linhas mestras. Eu só sei é que será um plano de governo, uma perspectiva que o governo Itamar Franco tem. E que é bom que a sociedade brasileira tome conhecimento do que pretende o governo Itamar Franco. Muito obrigado, deputado Roberto Freire, líder do governo na Câmara dos Deputados. E eu falo agora com Luiz Gutenberg. É com você, Guti. O presidente Itamar Franco vem tomar posse formalmente como presidente da República às 12h30 no plenário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. A questão, a grande discussão sobre se podia esperar para amanhã foi dissipada. Foi o primeiro problema das questões levantadas hoje após a renúncia formal do presidente Fernando Collor. A posse de Itamar não será mais amanhã, mas hoje, às 12h30, no plenário do Congresso Nacional. Portanto, poucos minutos depois do Congresso tomar conhecimento oficial da renúncia do presidente Collor. Havia essa discussão sobre a vacância, que foi finalmente resolvida. A segunda pendência é sobre se vai ou não continuar o processo do presidente Collor com a chamada pena acessória, a cassação dos direitos políticos por 8 anos. É uma questão que ainda não está resolvida formalmente, mas informalmente parece que já está encaminhada. O Senado vai extinguir o processo. Há uma discussão, há um medo, há um temor de que o plenário do Senado, chamado a se manifestar, divida-se, não ofereça a cobertura essencial, ou seja, não aprove a continuação do processo. Isso seria uma vitória para Collor, coisa que as lideranças querem evitar.
Portanto, a possibilidade de extinção do processo, a não continuação do julgamento, é muito provável. É a previsão mais provável que se pode fazer. Vamos falar agora com o repórter Fábio Panucci. Muito bem, Gutenberg. Há uma decisão que é fruto dessa reunião de liderança que acontecia no gabinete do presidente do Senado, senador Mauro Benevides. Antes de falar sobre ela, eu gostaria de mostrar para vocês, por favor, Chicão, o que está acontecendo aqui no Senado. Alguém chega por ali agora, é aplaudido. O Chico tem mais informação. E neste momento, no Salão Azul do Senado, uma manifestação de aplausos ao redor do senador Amir Lando, que foi uma figura que está junto ao deputado Aloysio Mercadante. Benito Gama são os líderes da CPI. E o Amir Lando está de cara pintada, estão todos de cara pintada de batom. É a comemoração que surge ao redor desses personagens. Amir Lando, Benito Gama, deputado Aloysio Mercadante, deputado José Genuíno, personagens históricos no processo da CPI, todos de cara pintada de batom. Demorou para que acontecesse essa explosão emocional aqui no Salão Azul, aqui no Congresso, onde a coisa andava muito comportada, mas de repente tudo esquentou por aqui. Alguma novidade aí, o Fábio Panucci, desculpa. Alguma novidade? Só para continuar aquela informação que eu estava dando, é que a bancada do PMDB no Senado, nessa reunião de liderança no gabinete do senador Mauro Benevides, o presidente da casa, resolveu que vai votar pela continuidade do processo de impeachment. E a bancada do PMDB detém a maioria dos deputados aqui no Senado. Portanto, se depender só da vontade do PMDB, o processo contra o presidente Collor continua e ele, se continuar a depender da vontade dessa bancada, vai perder os 8 anos de direitos políticos, que seria a segunda pena prevista no processo de impeachment. É isso. Bom, e o PFL continua dividido, ainda não sabe que posição tomar. Há uma tendência em favor de encerrar todo o processo e não decretar a inelegibilidade de Fernando Collor de Mello. Vamos a São Paulo com Sérgio Rondini e voltamos daqui a pouco. Sérgio. Obrigado, Chico. Não há dúvida de que se o Senado decidir prosseguir no julgamento e decretar a inelegibilidade por 8 anos do já ex-presidente Fernando Collor, isso vai gerar uma batalha jurídica, mais uma, no Supremo Tribunal Federal. Mas vamos à Bolsa de Valores de São Paulo, onde a repórter Júnia Turra está com o presidente da Bolsa. Júnia. Ontem as bolsas de valores fecharam com alta. A de São Paulo com alta de 3,08% e a do Rio de Janeiro com alta de 12,09%. Os motivos seriam o anúncio feito por Itamar Franco de ajustes reais das tarifas públicas e também o fim da indefinição política, já que foi marcado para hoje o julgamento pelo Senado do presidente Fernando Collor. Mas após a renúncia de Collor, as bolsas do Rio e de São Paulo apresentaram uma ligeira alta, para em seguida cair em torno de -1% a -2%. Nós estamos aqui com o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Álvaro Vidigal. Como é que o senhor avalia o comportamento do mercado das bolsas de valores? Na verdade, o mercado está realizando lucros. Ele subiu demais nos últimos 2 dias, 47% em 2 dias, e está, nesse momento, tomando esses lucros, porque é normal, uma vez que já se trabalhava com a expectativa que o presidente Collor seria mesmo afastado e a Bolsa já antecipou isso. Então o mercado já trabalhava com essa expectativa de que Collor sairia de uma forma ou de outra? Sim, sem dúvida nenhuma, mas o que mais fez a Bolsa subir nos últimos 2 dias foi realmente o reajuste das tarifas públicas. Isso é que foi o principal fator. O fator político, mais ou menos, estava definido. Hoje simplesmente se confirmou que o mercado está realizando lucro, é normal. Os investidores estrangeiros estão retornando agora ao mercado? Olha, nesses últimos 2 dias voltaram e voltaram bastante. Os preços estavam muito baixos. Eu dizia na semana passada, olha, tem que comprar quando está bastante baixo, não adianta comprar depois que subiu muito. E, de fato, os investidores vieram e compraram bastante nesse final de ano. Como é que o senhor avalia o comportamento do mercado daqui para frente? Qual é a expectativa? A expectativa é de um plano de governo saudável, constante e duradouro. Aquele que possa fazer de encontro que a economia melhore um pouco e ajude também um pouco o social. Isso é um ponto de equilíbrio um
pouco difícil de ser atingido, mas eu acredito que o presidente Itamar tem todas as condições de atingir esse equilíbrio e fazer com que o Brasil seja um Brasil melhor o ano que vem. Eu acredito no Brasil para o ano que vem, não com excesso de otimismo, mas com possibilidade de retorno a investimentos. Não investidores exclusivamente, mas investimentos. Muito obrigada. É com você, Rondino. Obrigado, Júnia. E nós voltamos a Brasília. A Adriana Mota agora está com o líder do governo no Senado, o senador Pedro Simão. Fica no ar a curiosidade. O que é que acontece agora com o governo Itamar? Adriana Mota. Rondino, o senador, líder do governo no Senado, o senador Pedro Simão, está voltando agora da casa do presidente Itamar. O que o presidente comentou em relação à renúncia, senador? Embora fosse uma expectativa de que a renúncia poderia sair, não houve comentário. O que nós discutimos e se tomou conclusão com o presidente Itamar e com o presidente Mauro Benevides de que a posse será agora exatamente às 12h30. O presidente vem aqui ao Congresso para tomar posse? Vem tomar posse hoje. E o pronunciamento? O pronunciamento que estava marcado para amanhã às 15 horas, o presidente pretende fazer amanhã às 10 horas da manhã. Aqui no Congresso? Preferencialmente no Congresso, se depender do presidente do Congresso. Se houver uma dificuldade qualquer, ele fará perante o Ministério. Agora, tomando posse hoje, o presidente já inicia a reforma ministerial? Não tenho nenhuma notícia e nada me informa de que isso possa acontecer. Eu acho que não. Não houve nenhuma conversa em relação ao novo ministério? Que eu tenha conhecimento, não. Ok, muito obrigada, senador. Vamos agora conversar com a repórter Patrícia Marins, que está no gramado do Congresso. Aqui do lado de fora do Congresso Nacional, a segurança foi relaxada e os poucos manifestantes que estavam aqui puderam subir a rampa. Vamos conversar com alguns deles. O senhor ficou contente com essa decisão? No enquanto eu estou triste, eu ficava alegre se ele tivesse renunciado no dia que ele foi afastado do Brasil. Maltratou todo brasileiro e no enquanto ele não foi punido. Queremos a punição dele, que ele seja preso detrás das grades. Ele com o PC Faria, o ladrão dele, da parte dele. Para aliviar o brasileiro. Aqui também tem até cara pintada. E você, como é que está sentindo hoje? Eu estou sentindo boa, eu quero ver ele de trás das grades, eu quero que ele se foda desse mundo. Eu quero que ele se racha fora do Brasil. Você acha que vai acontecer o quê? Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos logo em seguida com a cobertura do impeachment do presidente Fernando Collor, da renúncia do presidente Fernando Collor. Até já. Festejando o senador Amirlando, o deputado Benito Gama, o deputado José Genuíno e o deputado Aloysio Mercadante. Eu acabo de receber a informação da Casa da Dinda, dos assessores do presidente e do ex-presidente Fernando Collor, de que ele não vai fugir, não vai deixar o país e que estava assistindo à Rede Bandeirantes, que dentro em breve vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa para se pronunciar com relação à renúncia e todo esse momento. Mas eu falo agora com o Antônio Parente, presidente da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Como é que é essa presença, como é que você se sente? Nós, Cara Pintados, que ocupamos as ruas de todo o país, estamos hoje com a convicção clara, esse crime não ficará impune. Nós não aceitamos simplesmente a renúncia do presidente. Fomos às ruas para condená-lo por um crime. Não se pode roubar 2 bilhões de dólares e passar impunemente. Os caras pintados querem justiça, querem cadeia para Collor, querem votação da sua suspensão do seu direito político. Lugar de ladrão é na cadeia. A juventude não vai sair da rua. E agora todo mundo é cara pintada, inclusive você, certo? Que essa é a marca do Brasil. Essa é a marca da juventude. Levo a marca das ruas. E falo rapidamente com o Fábio Panuzzo, que tem mais alguma informação pra gente. Fábio, aqui não escapa ninguém, você escapa. Diga. Vamos ver se eu escapo aqui. É o seguinte, a informação é a seguinte, o cerimonial do Senado está improvisando a cerimônia de posse e há uma retificação a fazer. A posse não acontecerá no plenário do Senado, ela será no plenário da Câmara dos Deputados, que é onde acontecem as sessões do Congresso. Nesse momento, os funcionários do cerimonial e também do gabinete, e até funcionários que foram cedidos de gabinetes de senadores, estão se empenhando em convidar as poucas pessoas que receberão essa honraria. Serão apenas os embaixadores e o corpo diplomático brasileiro. O cerimonial do Senado acaba de desistir de fazer convites aos senadores da República. Deixa eu ver quem é que eu devo chamar. Chico, você... Bom, aqui ao lado, Panuzzo. Bom, os estudantes agora, a pedido da segurança, se afastam um pouco daqui do Salão Azul e eu volto a São Paulo com o Sérgio Rondino. Agora eu vou mostrar para vocês como é que os caras pintados pretendem hoje contaminar o país com essa festa que já começou aqui no Congresso. Esse aqui é o deputado Sérgio Arouca, do PPS do Rio de Janeiro,
acabou virando cara pintada apesar da idade, não é isso, deputado? Pois é, eu acho que esse movimento é tão bonito, o movimento da juventude, que acaba contagiando. E principalmente acho que a alegria de ter acabado toda essa tragédia que o povo brasileiro viveu. Então o estudante pintou já foi, que eu acho que está simbolizando um pouco todo o sentimento que nós estamos vivendo aqui. Ok, muito obrigado, deputado Sérgio Arouca. E nós vamos agora às informações da Casa da Dinda com o repórter Valteno de Oliveira. Muito bem, Fábio Panoso, nós estamos falando aqui da varanda da biblioteca da Casa da Dinda, onde o ex-presidente Fernando Collor vai falar à nação daqui a pouco. Todos os equipamentos já estão montados e essa aqui é a entrada da biblioteca onde o ex-presidente vai falar à nação. Nesse momento ele está na Casa da Dinda, terminando de escrever o discurso que vai falar daqui a pouco. Nós voltamos com mais informações. Não há prêmio maior do que aos 95 anos a gente ser aliado dos estudantes. Recebe a marca da juventude. A marca da juventude. Não tenha dúvida que eu me rejuvenesci de uma maneira extraordinária e não sinto já nem o peso dos meus próprios aniversários, que será aos 96 anos. Como é que o senhor sente esse sopro de juventude sobre o Brasil agora? Eu acho que o Brasil está despertando para um grande momento. E eu acho que a liderança da juventude nesse momento, depois que tantas gerações deram demonstrações tão lamentáveis de sua ação, de sua presença, é como um acordar do Brasil. Nós estamos na aurora de um novo Brasil. Muito obrigado, jornalista Barbosa Lima Sobrinho, que recebe agora mais uma marca de Brasil na testa. Eu já fui pintado. Muito obrigado. Barbosa Lima Sobrinho, marcado. E eu volto agora a São Paulo com Sérgio Rondino. É com você, Rondino. Muito bem, obrigado, Chico. Nós vamos rapidamente à Bolsa de Valores de São Paulo. Júnior Turra. Bom, a Bolsa de Valores de São Paulo registra neste momento, Rondino, uma queda de 3,2%. O volume negociado até agora é de 363 bilhões de cruzeiros. O carro-chefe das negociações são as ações da estatal Telebrás, como aconteceu ontem. A Telebrás até agora é responsável por 160 bilhões de cruzeiros negociados, quase 50% do volume total de negociação. Agora, no Rio de Janeiro, a Bolsa está registrando neste momento uma queda de 2,6%. O volume negociado na Bolsa do Rio é de 99,5 bilhões de cruzeiros. O dólar para compra no paralelo está cotado em 14.100 cruzeiros e para venda 14.600 cruzeiros. O ouro, 147.350 o grama, uma alta de 1,3% em relação ao que foi cotado ontem. O CDB, média de 29%. CDB pré-fixado para 30 dias. É com você, Rondino. E vamos direto, rapidinho, ao plenário da Câmara dos Deputados, onde começou agora há pouco a sessão do Congresso convocada pelo senador Mauro Benevides. Vamos lá. Ao presidente Sidney Sanches e a todos os presentes, que era portador de uma carta do Dr. Fernando Afonso Collor de Mello, renunciando às funções do cargo de presidente da República. Em razão disso, o senhor ministro Sidney Sanches fez chegar às minhas mãos o pedido devidamente formalizado do Dr. Fernando Afonso Collor de Mello. E naquela mesma ocasião, presente o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Genésio Bernardino, com a sua plena aquiescência na condição de presidente do Congresso Nacional, convoquei esta sessão especial para que, durante os seus trabalhos, fosse procedida a leitura da carta de renúncia do senhor presidente da República. Nesse momento, peço ao senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Inocêncio de Oliveira, que proceda a leitura da carta de renúncia do senhor presidente da República, Fernando Afonso Collor de Mello.
Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 1989. Brasília, em 29 de dezembro de 1992. Assina F. Collor. Senhores congressistas, pelo texto da carta agora lido, cuja o deputado publicação... Genebaldo Correia, do PMDB, está nesse momento na presidência da Câmara dos Deputados, de vez que o presidente Ibsen Pinheiro se encontra nos Estados Unidos. É a sessão que formaliza a renúncia do presidente Fernando Collor e declara vago o cargo de presidente da República. O cargo de presidente da República. Aí está. O plenário cheio numa sessão de emergência. Presença surpreendente de parlamentares. Irei cientificar o senhor vice-presidente da República, doutor Itamar Franco, para que compareça ao Congresso Nacional às 12h30 de hoje, para em sessão solene prestar o compromisso como presidente da República. A presidência pede aos senhores senadores e deputados que permaneçam nesse plenário, exatamente para que às 12h30, com a presença do doutor Itamar Franco, ocorra uma sessão solene para a tomada de compromisso do novo presidente da República. Atendido, portanto, o objetivo da presente sessão, declaro-a encerrado e convoco, portanto, para as 12h30, sessão solene do Congresso Nacional, para a posse do presidente Itamar Franco. Portanto, encerrada a sessão na Câmara Federal, a sessão do Congresso, e dentro de mais 40 minutos, o presidente Itamar Franco deve chegar à chapelaria, à entrada principal da Câmara, para assumir o compromisso de posse na presidência da República. No plenário do Senado Federal, o plenário do Senado Federal está completamente vazio, mas os senadores deixaram suas anotações, seus pertences à mesa, porque em seguida à posse do presidente da República haverá a sessão do Senado dando prosseguimento ou não ao julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Uma questão controvertida, mas que nós pudemos apurar há pouco, conversando com lideranças políticas que se reuniram, houve reunião das bancadas. Há uma tendência a que os senadores decidam no sentido de dar continuidade ao julgamento, não mais pela questão do impeachment, de vez que o presidente Fernando Collor já não é presidente da República, então não há por que ser impedido, mas a continuidade da sessão, que pode resultar na sua punição com 8 anos de inelegibilidade. É uma questão que vai ser possivelmente colocada em votação logo após a posse de Itamar Franco formal perante o Congresso Nacional. São imagens ao vivo da Rede Bandeirantes de Brasília, do Congresso Nacional, que agora aguarda a chegada de Itamar Franco para formalizar o seu compromisso de posse na presidência da República do Brasil.